história de um leilão que este ano comemora 34 anos. E a história dele foi tão importante que hoje é o nome do plantel, Nelore Prudem-Mocho. Nós estamos em Presidente Prudente, estou aqui com pai e filho, Rubens Eduardo Ferreira, conhecido de Rubinho também por muitos, né? Isso, perfeito. Uma história muito bonita, de muita paixão e dedicação pelos carequinhas. Eu sempre falo isso porque realmente é uma raça que exige muito mais de vocês, tem muitos desafios fazer esses animais sem o chifre, mas também hoje vocês acabam se tornando uma fonte muito pura para quem busca isso, né? Eu, na época que eu resolvi criar mocho, isso na década de 1970, a influência dos animais importados em 1962 era muito grande. Então todo mundo que criava Nelore padrão na época buscava os animais POI, ou que fosse filhos direto, seriam os POI, ou que tivesse meio sangue, 3/4. O mocho na época era um gado muito ruim, muito fraco. Um gado de ossatura fina, barrigudo, sem racial. Então, quando eu resolvi criar mocho, eu optei pelo caminho talvez mais difícil. Eu comecei a comprar fêmeas Nelore padrão que tivesse alta concentração de sangue POI. E fiz um rebanho na época de 200 fêmeas, que eu fiz uma triagem, usei 2 linhagens na época para escolher touros homozigotos para cruzar com essas vacas. E optei pela linhagem GR e a linhagem OB. E que na época eram os 2 maiores criadores e melhoristas do Nelore mocho. E o resultado que eu tive da produção foi fantástico. Poucos anos depois, eu resolvi entrar na pista. E o resultado que eu tive foi muito bom. Em 1994 foi a consagração. Eu fiz a grande campeã nacional em Uberaba, campeã vaca adulta, campeã vaca jovem, campeão progênito de pai. E daí foi assim a consagração máxima. 6 anos depois, eu abandonei a pista e passei a dedicar a seleção voltada para pasto e prova. E eu optei pelo PMGZ da BCZ, que eu continuo até hoje. É um leilão presencial, começou como presencial, depois quando as transmissões virtuais do Canal do Boi tiveram início, bem no início da história mesmo do Canal do Boi, vocês já começaram com essa parceria, então tem uma história aqui em Prudente, uma história, né, o Prudente, o início do Prudente está no nome do projeto, mas também uma história dentro do próprio Sistema Brasileiro do Agronegócio, o SBA. Logo que apareceu o Canal do Boi, eu escolhi essa data, já defini ela há mais de 20 anos e continuamos nessa parceria até hoje. Eu digo que o Canal do Boi é o canal que dá mais abertura a nível de transmissão e tem um respeito muito grande com o projeto leilão de cada criador. Hoje, o Nelore Prudem-Mocho tem uma identidade. A gente, olhando aqui um pouquinho dos gráficos de tendência genética de vocês dentro do PMGZ, Rubens Filho é uma história bonita e uma história que usa as tecnologias para construir esse gado, esses animais. A gente vai ter aí touros e também 10 bezerras excepcionais no leilão que mostram isso, né? Sim, Isa. Os animais de equilíbrio de fenótipo e equilíbrio de genótipo. No índice ABCZ a gente tem uma série de caracteres que participam na somatória do índice. Então, assim, a gente sempre preza para aquela régua de DEP equilibrada. Uma das características que eu acho que a gente vinha conversando, acho que é importante ressaltar do nosso rebanho, é o maternal, aliadas também com as características de crescimento, como o peso reprodutivo. E nós, uma característica que a gente nunca deixou de observar, e faz parte desde o início, quando esse bezerro nasce, é o fenótipo. É o fenótipo de cada animal hoje que compõe o nosso rebanho. Sempre muito atentos às oportunidades de mercado. Eu pude ver de pertinho um touro que vocês compraram, muito bem avaliado, que vocês estão usando com muita estratégia aqui dentro no plantel. O Meteoro DP, acho que foi uma oportunidade
rara que o comprador tem em leilão para comprar. Esse touro está na alta. Quando eu fui ver a avaliação genética, ele tem quase 32 de índice. E a carcaça desse touro é excepcional. O racial desse touro, o aprumo e principalmente a mansidão. Ele ali está com mais de 1.000 quilos a pasto, não dá para acreditar, e ele vai ter venda de sêmen no leilão, né? Ele vai ter uma promoção especial no leilão, somente no leilão, e eu tenho certeza que quem vê esse touro, o fenótipo dele e junto com a avaliação, não pode deixar de perder a oportunidade. E assim, esse leilão ele é tradicional, muito tradicional na venda de touros. A gente vai ter aí 70 touros, todos mochos, uma média Deca 1 aí no PMGZ. O crivo foi muito forte aqui no curral, né? Todos os animais já vêm com a vistoria aqui interna da fazenda. Os animais têm registro definitivo, então o crivo também passado pelo técnico da BCZ. O andrológico, todos os animais vão com certificado de reprodução deles. E por fim, as assessorias do leilão que passam também um a um aqui. Então o que chega para o leilão aí é coisa diferenciada. A gente tem 10 bezerras. Eu entrei, na hora que fui ver elas de pertinho, fiquei apaixonada. São bonecas de uma feminilidade impressionante, um racial que com certeza traz aos investidores uma oportunidade única. Comprar fêmea é realmente você querer levar uma genética para multiplicar na fazenda, né? Essas fêmeas realmente dão um pouquinho de dor no coração. Porque eu, quando resolvia a começar a vender fêmeas no leilão, eu optei pelas bezerras. E as bezerras melhores bem nascidas. Porque já dizia um criador que o melhor gado do plantel é aquele que nasce. Aliás, ele falou diferente, que o melhor gado do plantel dele estava na barriga das vacas. Senão não tem sentido a seleção. E eu optei por vender essas 10 melhores bezerras, todas Deca 1, excepcional. São mais de 4 décadas de seleção, apresentando ao mercado um verdadeiro show de animais no dia 9 de setembro, diretamente do recinto de leilões do Parque de Exposições de Presidente Prudente e com transmissão pelas lentes do Canal do Boi. Mais informações com a Leilosul e as assessorias JCJ, Carvalho e Alisson Andrade. Não perca!